Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá, e neste vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no início do ano de 2013. E neste dia estava eu acordando pela manhã, como sempre de costume. O meu filho desde pequenininho, eu sempre estava ali no quarto dele, quando a gente ia dormir, orando para ele antes de dormir, pela manhã, na hora que ele acordava, orando por ele também, depois que ele acorda, quando vai dormir e depois que acorda, né? E assim sucessivamente até hoje. Hoje ele tem 24 anos, já é um rapaz, né? Mas até hoje eu continuo orando dessa forma por ele. Antes de dormir, estou eu no quarto dele orando. De manhã, pela manhã, está eu orando também por ele. E vamos voltar no início do ano de 2013. E neste dia, eu acordo pela manhã, vou no quarto dele e começo a orar por ele no quarto dele. E no momento que eu começo a orar por ele ali, o Senhor me concede uma visão, nitidamente. Parecia que estava acontecendo naquele momento, foi tão nítido, foi tão real aquela visão, literalmente real a visão que o Senhor me deu. E nessa visão, eu via o meu filho sendo velado na igreja onde eu congrego. Eu via o caixão, ele dentro do caixão, com as flores e tudo mais, via a tampa do caixão encostada no púlpito, a coroa de flores no púlpito e as pessoas ali em volta, perto de mim. Eu estava presenciando o velório do meu filho naquele exato momento na igreja onde eu congrego, através dessa visão que o Senhor me deu. E nisso eu começo a repreender aquilo. Senhor, dá livramento, dê proteção divina ao meu filho, livra ele desse mal. Meu Deus, o que significa isso? Tem misericórdia do meu filho, cobre e reveste ele com teu sangue. Eu não aceito isso, eu não aceito essa morte sobre a vida do meu filho. E que seja repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, em nome de Jesus. E nisso eu orei por ele, intercedi, clamei pela vida do meu filho nesse dia. E eu, no momento todo que eu estava orando, eu presenciava a cena daquela visão, daquele velório. E eu via ele nitidamente naquele caixão, sendo velado ali. E quando eu termino de orar para o meu filho, eu conto para ele tudo o que eu vi na visão. Porque eu nunca fui de esconder nada. Sempre quando o Senhor me mostra, eu conto. Dependendo da situação, Senhor, é para falar? É para orar? É para guardar para mim? Mas dele eu nunca escondi nada. Sempre quando Deus me mostrou algo ou me mostra, eu sempre estou falando com ele, olha, cuidado. Eu vi isso, isso e isso. O Senhor me mostrou assim, assim, assim. Não vai por esse lado. Faça assim. Comporta assim. Não vai ali. Eu te vi não se dando bem naquele local. Fique em casa, melhor. Então, assim, o Senhor sempre, quando ele me mostra algo a respeito do meu filho, eu sempre converso com ele, explico para ele tudo que eu vi, sempre orando, né, para Deus dar livramento, mas eu alerto também de tudo que o Senhor me mostra. E eu contei toda essa visão para o meu filho no momento que eu terminei de orar por ele ali no quarto. Estava bem de manhã. Era 5 horas da manhã, esse horário que eu levantei para orar por ele, e nisso eu volto novamente para o meu quarto e vou dormir novamente, preocupada, mas vou dormir.
E sempre falando com o Senhor na minha mente. Meu Deus, livra o meu filho desse mal. Me mostra o significado disso, Jesus. E nisso eu deito e durmo. No momento que eu deito na cama, eu durmo. Normal. E dentro do sonho, dentro do que eu durmo, ali que eu começo a dormir, o Senhor me concede outra visão em sonho. Mas desta vez foi em sonho, porque da primeira vez que eu estava orando por ele no quarto, eu vi nitidamente, literalmente eu tive uma visão acordada. E no momento que eu fui dormir, que eu deitei, eu dormi e tive uma revelação em sonho, uma visão em sonho com ele. E neste sonho, nesta revelação que o Senhor me deu, eu via a forma que o inimigo estava tramando a morte para o meu filho. E nesta visão que eu tive em sonho, que o Senhor me concedeu, me mostrando a trama que o inimigo estava para fazer, provocar uma morte na vida do meu filho, eu via o meu filho. E naquela época, em 2013, o meu filho tinha só 14 anos de idade. Ele era um adolescente. E na visão, eu via ele andando de bicicleta. E eu acompanhava ele andando de bicicleta. Só que eu não andava, eu flutuava. Eu estava fora do meu corpo. Aramanai. Ramantia querrai, ramantui destio, keiflar, ramantui. Oh, glória a Deus, aleluia. Nesta visão, eu não andava, eu flutuava. E eu acompanhava ele andando de bicicleta nas ruas do meu bairro. Aqui nas ruas do bairro onde eu moro. Eu acompanhava por onde ele entrava, por onde ele passava. Eu acompanhando, flutuando no ar, mas acompanhando ele andando de bicicleta. E no momento que ele foi fazer a curva para subir, porque tinha uma subidinha, né, para entrar na outra rua, no momento que ele virou a curvinha para subir, o pedal da bicicleta soltou. E no momento que esse pedal da bicicleta, um dos pedais, né? Um dos pedais, eu acho que, se não me engano, é o pedal direito da bicicleta dele. Soltou, e no momento que esse pedal solta, ele desequilibra na bicicleta e cai. E no momento que ele cai, ele bate com a cabeça no meio-fio. Isso aqui dele, a cabeça, vai com tudo no meio-fio e dá um estrondo. Parecia que tinha rachado a cabeça dele. E no momento que ele bate a cabeça no meio-fio, eu escuto um estalo tão grande, mas tão grande. Depois eu vejo na visão a cabeça dele rachada. Rachada assim. E no momento que acontece esse acidente com ele na bicicleta, que eu vejo a cabeça dele rachada, o Senhor já me mostra eu lá na igreja de novo, lá no velório novamente, vendo ele no caixão novamente, participando do velório dele. E nisso eu acordo. Assim que eu vejo ele novamente no caixão, assim que eu vejo aquele velório novamente, né? Ai, gente, é difícil falar isso, que eu vi o velório do meu filho. É difícil para uma mãe ter que... Para mim é até difícil para falar essa situação, mas eu tenho que falar, porque é coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, porque Deus abençoou meu filho, Ele protegeu ele. Glórias a Deus. Então, no momento que eu vejo aquele acidente, ele caindo de bicicleta, que ele bate a cabeça, e eu vejo a cabeça dele rachada, nesse exato momento que eu presencio a cabeça dele rachada, e o Senhor já me leva lá na igreja
e eu contemplo novamente o velório do meu filho. Vejo ele no caixão e tudo mais, a tampa do caixão em pé do lado do púlpito, a coroa lá na frente do púlpito. Eu vejo tudo nitidamente nesse sonho, na visão desse sonho, tudo que eu vi na visão que eu tive acordada no quarto dele no momento que eu orava por ele. E assim que eu acordo, eu já acordo assustada e volto novamente para o quarto dele. Oro novamente por ele, repreendendo aquele acidente, repreendendo aquela morte da vida dele. E aí eu conto tudo para ele novamente que eu vi na visão desse sonho que o Senhor me deu. E falo para ele: meu filho, não quero te ver andando de bicicleta, pelo amor de Deus. Você não vai pegar mais na bicicleta para andar, em nome de Jesus. Eu fiquei assim, preocupada, né? A gente que é mãe, a gente preocupa com os nossos filhos. Falei para ele: não quero, está proibido de andar de bicicleta. Proibido. E nisso eu já entrei num propósito com o Senhor. Eu falei dentro de mim mesma: vou fazer uma campanha para o meu filho, para interceder pela vida dele. Vou fazer uma campanha de oração de 7 dias, para interceder pela vida do meu filho. E eu falei para ele: olha, eu vou iniciar essa campanha de oração hoje, vou interceder pela sua vida e você também ora. Você se consagra, dedica a sua vida ao Senhor, ora, porque eu estou orando também e eu inicio essa campanha hoje para você, em favor da sua vida, para Deus te livrar desse mal, em nome de Jesus. E eu tenho fé no Senhor que Ele vai te livrar desta morte e desta trama do adversário, desta trama do inimigo contra a sua vida. Eu creio no Senhor, eu creio no livramento do Senhor, porque se Ele mostrou, é porque Ele quer que eu oro, que eu intercedo pela sua vida, porque eu tenho certeza que através das orações o Senhor vai te dar vitória, Ele vai te livrar de todo esse mal, no nome de Jesus. Glória a Deus. E assim que eu terminei de conversar com ele, já fui eu no propósito para o meu quarto orar e já começando a campanha de oração no nome de Jesus, uma campanha de 7 elos, 7 dias, 7 dias de oração intercedendo pela vida do meu filho, para que Deus livrasse ele daquele mal que ele tinha me mostrado. E nisso, vai passando-se os dias e eu orando, conversando bastante com ele, porque eu sabia que o inimigo ia tentar algo contra a vida do meu filho. Eu já sabia. A gente sente, né? A gente sente quando o inimigo está tramando algo. Eu já sabia que ia acontecer algo, mas que Deus estava no controle de tudo. Porque Deus, Ele sempre está no controle das nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Então, no último dia da campanha, deu numa quarta-feira, dia de culto. E quando chegou a noite, que eu estava arrumando para ir para o culto, meu filho se arruma também para ir. E ele fala assim para mim: mãe, eu vou de bicicleta para a igreja. Eu viro para ele muito nervosa e falo assim para ele: você esqueceu da visão que eu te falei, que eu tive com você, das 2 visões? Uma acordada e a outra em sonho? Você já esqueceu da visão que eu te falei, que Deus me mostrou? E você já esqueceu que eu estou em oração pela sua vida? Você já esqueceu que eu estou numa campanha de oração pela sua vida? E você tem coragem de vir me falar que vai para a igreja de bicicleta? Eu fiquei nervosa. Eu fiquei muito nervosa. Mas aquilo tudo era um agir de Deus. Porque Deus queria me mostrar que Ele é Deus na nossa vida.
E ele insistiu e falou, não, eu vou de bicicleta sim, mãe. E eu já pedi o meu esposo para conferir a bicicleta, apertar todos os parafusos que tinha lá, aperta tudo, aperta os parafusos do pedal da bicicleta, arrocha isso aí e faz isso aí, dá uma manutenção nessa bicicleta antes dele ir, pelo amor de Deus. Mas o que tem que acontecer, não adianta o ser humano querer interferir, porque o plano que Deus tem para acontecer na nossa vida, ele acontece de uma forma ou de outra. O carro pode estar novo, zerado, que o que tiver de acontecer vai acontecer. A bicicleta podia estar em bom estado, no maior estado, da melhor forma possível. Mas o acidente que tivesse de acontecer ali na permissão de Deus, iria acontecer de qualquer forma. Não adianta o ser humano querer mudar a rota das coisas, porque quem está no controle é Deus. É Ele que controla tudo na nossa vida. Glória a Deus. E ele pegou a bicicleta para ir. Meu esposo ainda estava arrumando para ir para a igreja. Eu já estava pronta. Aí fui eu e ele na frente e eu falei para ele, vai devagar. Pega essa bicicleta. Vai pedalando devagar. Não. Glória ao Senhor. Gente, mas o trajeto da bicicleta, dele andando de bicicleta, aconteceu do jeitinho que eu vi na visão. Falei para ele, vai andando devagar que eu vou te acompanhando. Eu andando atrás e ele na frente de bicicleta. Andando devagar, tava andando devagar. Do jeito que eu falei com ele, que eu fiquei preocupada. E eu orando. Ele andando e eu orando atrás. Senhor, livra. Senhor, protege. Senhor, cobre e reveste com teu sangue. Senhor, dê livramento. Dê proteção divina. Não deixa não, meu pai, acontecer nenhum acidente com meu filho, não. Não deixa ele cair nessa bicicleta, não. E eu nem para mim atinar, para eu entender que eu estava fazendo o mesmo trajeto com ele de bicicleta, o mesmo trajeto que ele fez na visão que eu tive, no sonho que Deus me deu. Nós estávamos fazendo o mesmo trajeto para ir para a igreja. E nisso, ele vira a curva da rua, na rua que tinha esse morrinho, né, pequeno, mas era um morrinho, quando ele vira a curva para subir o morrinho, o pedal ramantecai, Deus Todo-Poderoso. Exatamente nesse momento, da mesma forma que eu vi na visão, assim que ele vira a curva para subir, o pedal da bicicleta solta, ele desequilibra e cai e bate com a cabeça no meio-fio e eu escuto aquele estalo, o mesmo estalo que eu escutei na visão do sonho que o Senhor me deu com ele. Eu pronto, rachou a cabeça do meu filho. Eu paralisei, fiquei estática vendo aquilo ali, eu não conseguia mover. Eu só ficava, Senhor, 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 tem misericórdia, na minha mente. Eu ficava falando na mente, porque eu não conseguia nem falar. Eu perdi a voz, perdi o jogo, eu não conseguia nem me mexer. E nisso, tinha uma pracinha do lado, o pessoal que estava na pracinha juntou tudo em cima dele para socorrer ele, levantou ele, e ele já levantou fazendo assim com a cabeça, como se estivesse dando uma convulsão nele. Fazendo assim, sabe? Como se estivesse dando uma convulsão, como se ele estivesse tendo uma convulsão naquele momento. E eu, meu Deus, meu filho, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. E aí, nisso, quando eu chego perto dele, que aí eu já chego perto dele e começo a conversar com ele, vou te levar para o hospital agora. E ele começa a conversar comigo. Aí ele, não, eu não vou para o hospital. Eu falei, não, você vai para o hospital, vou ligar para o seu pai agora, para ele pegar o carro para nós ir para o hospital. Que nós, né, a igreja é perto, a gente ia a pé, né? E aí,
Ele falou, não, eu não vou para o hospital. E nisso as pessoas já viu que ele estava bem, afastou, né? E deixou a gente lá, conversando. Ia ou não ia para o hospital? Ia ou não ia? Eu falava com ele que eu ia levar ele, e ele falando que não ia, e que ele ia para a igreja. E nisso, chegou um momento em que ele segurou assim no meu braço, forte. Segurou assim forte, apertando o meu braço. E no momento que ele segurou no meu braço, desta forma, e começou a falar comigo, eu percebi que não era ele que estava falando comigo. Glória a Deus! Eu percebi que era o Senhor que já estava falando na boca dele comigo. Ele apertou meu braço e falou assim, nós vamos agora para a igreja. Você está esquecendo do propósito que você fez comigo? Você está esquecendo que hoje é o último dia da campanha que você está fazendo pela minha vida? Foi aí que eu fui entender que já não era ele que estava falando comigo, era Deus falando na boca dele, através dele comigo. Aí eu pude entender que Deus já tinha feito a obra na vida dele ali, que Deus já tinha dado o livramento, porque para quem bateu a cabeça no meio-fio da forma que ele bateu, aquelas convulsões todas que ele estava tendo na minha frente, que eu presenciei tudo, para estar bem lúcido, conversando daquela forma comigo, ali naquele momento, eu entendi que era o Senhor que estava usando ele para falar comigo. E ele falou, nós vamos agora para a igreja. Tá esquecendo você do propósito que você fez comigo? Nada de ir para o hospital. Nós vamos é para a igreja, porque o nosso caminho, o nosso trajeto é para ir para a igreja e não para o hospital. Glórias a Deus. E nisso eu entendi. Peguei a bicicleta dele e falei, não pode deixar que eu leve a bicicleta. Aí eu levei a bicicleta, fui para a igreja com ele. Já tinha ligado para o meu esposo nessa altura. Só que depois eu liguei para ele novamente falando que eu estava indo para a igreja, ele não entendeu nada, mas depois ele chegou lá e a gente participou do culto normalmente, sem problema nenhum. Viemos embora para casa, vou resumir, viemos embora para casa, pensa numa mãe coruja. Fiquei a noite inteira olhando ele dormir. E o Senhor falando para mim, já fiz a obra, tá preocupando por quê? Olha como que a nossa fé tem hora. Olha só como que é a fé do ser humano às vezes. Eu sabia que Deus já tinha feito a obra, mas mesmo assim, aquela noite eu não dormi. Fiquei a noite inteira. Indo lá no quarto dele e voltando para o meu. Indo no quarto dele e voltando para o meu. Acordando ele, tudo bem, meu filho? Tá com enjoo? Tá querendo vomitar? Tá isso, tá aquilo? Perguntando se estava sentindo alguma coisa. Mãe sabe como é que é, né? Mas, por eu conhecer Deus, o pouquinho que eu conheço, né? Porque a gente não conhece Deus completamente. Pelas experiências que o Senhor tem me dado até aqui, não era para mim estar daquela forma. Mas é tudo na permissão de Deus. Deus permite a gente passar, a gente dar essas bobeiras, às vezes, espiritualmente falando, para a gente entender que Deus é Deus na nossa vida. Que Ele é um Deus que tudo pode. Quando Ele cura, está curado. Quando Ele opera, está operado. Quando Ele livra, está livrado. Quando Ele faz, não há demônio, não há diabo, não há nada que desfaça o que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. E eu fiquei ali a noite inteira, indo no quarto dele e voltando. Olhando ele a noite inteira, e ele dormindo,
igual um anjinho, tranquilo, bem, sem problema nenhum. E quando amanheceu o dia, olha só como que é a mente do ser humano. Para uma pessoa que já teve várias experiências com Deus, estou falando de mim. No outro dia, eu peguei ele e levei para o hospital. Consultar, fazer exame, para ver como é que estava. Jesus! Mas Deus permite. Deus permite para que o nome dele seja glorificado e honrado nas nossas vidas. Levei ele para o hospital, consultou, fez todos os exames possíveis na cabecinha dele. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, os exames todos normais, não deu nada nos exames dele, tudo normal, nem calo, nem inchaço, nada deu na cabeça dele. É galo, né, que fala, né? Quando incha, dá aquele... Quando a gente bate em alguma coisa que incha, né? Nem isso, nada, tudo normal a cabeça do meu filho. Tudo, cérebro, tudo mais, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu filho tinha 14 anos na época, hoje ele tem 24 anos, pela honra e a glória do Senhor Jesus. E o Senhor concedeu esse livramento para o meu filho. Ele me mostrou tudo que o inimigo estava tramando contra a vida dele. Me mostrou que estava tramando uma morte, né? Ia provocar uma morte na vida do meu filho. Mas nós que servimos a Deus, Deus ele nos mostra lá na frente o que o inimigo está tramando, né? E dependendo das circunstâncias, o Senhor quer que a gente ora. A gente tem que orar em cima daquilo que Deus nos mostra. O Senhor nos mostra para nos alertar, né? Para que a gente ore mais, para que a gente busque mais a presença dele. Ele nos alerta das tramas do adversário contra nossas vidas. Ele nos alerta das tramas do inimigo das nossas almas. Ele nos mostra para que a gente esteja em oração. A gente precisa estar em constante oração. Por quê? Porque o inimigo, os anjos do Senhor, ele fica ao nosso redor. Mas o inimigo da nossa alma, que são os demônios, são os anjos caídos, são o diabo e seus anjos, que são os demônios, ele fica ao nosso derredor, tramando contra nossas vidas. Mas o Senhor dos Exércitos, o Deus que tudo pode nas nossas vidas, ele nos mostra lá na frente o que está sendo tramado pelo nosso adversário. Ele nos mostra. Ele nos mostra para que a gente busque mais a Ele, para que Ele venha dar o livramento, para que Ele venha nos socorrer nos tempos de angústia, né? E o Senhor concedeu esse livramento para o meu filho. Ele me mostrou o que o inimigo estava tramando, o que iria acontecer, o que o inimigo estava querendo fazer, né? E o resultado do acidente que o inimigo iria provocar, né? Que era a morte que ele estava querendo provocar na vida do meu filho. Mas o Senhor, dono de todas as coisas, a última palavra é a do Senhor na nossa vida, né? O inimigo trama, ele tenta ceifar nossas vidas, mas a última palavra é a do Senhor. O inimigo pode ter lá os seus poderes terrenos aqui na terra para tentar contra nossas vidas. Ele pode ter lá os seus poderes, mas o poder que ele tem aqui na terra é controlado por Deus, porque as coisas só acontecem na nossa vida com a permissão de Deus. O inimigo só tem poder até onde Deus permite a ele de ter contra nossas vidas, porque a última palavra é a do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. E o Senhor me mostrou toda a trama do inimigo contra a vida do meu filho, me mostrou que era a morte que ele queria causar contra a vida do meu filho. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui contando esse testemunho para vocês, o que o Senhor fez na vida do meu filho. Ele livrou o meu filho.
daquele mal. Ele livrou meu filho dessa morte que o inimigo estava tramando contra a vida dele através daquele acidente, naquela bicicleta. E para a honra e a glória do Senhor, meu filho está vivo, está bem, está com saúde. Para a honra e a glória do Senhor, eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque é só Ele que pode dar livramento para o ser humano, é só Ele que pode dar proteção divina. Oh, meus irmãos, nós servimos a um Deus que tudo pode na nossa vida. As pessoas usadas pelo inimigo, às vezes trama contra nossas vidas, às vezes trama algo contra nossas vidas, às vezes trama algo para nos prejudicar e a gente está ali, né, sem saber o que está por vir, o que as pessoas estão tramando. Tem pessoas que não gostam da gente, né, e que são usadas pelo inimigo, tenta fazer algo contra nossas vidas. E Deus vai e nos mostra aquilo ali em sonho, em visão. Que coisa linda. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Deus nos mostra. E aí a gente vai e ora, porque Ele quer que a gente esteja em oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos estar em constante oração. Ainda mais nesses últimos dias que a gente está vivendo aqui na Terra. Não está fácil para ninguém. Estamos vivendo tempos atribulados aqui nessa terra. E se a gente não estiver em oração, como que o servo do Senhor vai sobreviver em meio a tanta tribulação aqui nessa terra sem oração, sem busca, né? Sem estar na presença de Deus? Não tem como, irmãos. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra as hostes malignas, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele nos mostra, Ele vai, nos mostra, a gente ora e Ele dá o livramento. Às vezes Ele dá livramento sem você passar por aquilo. E às vezes Ele dá o livramento, mas Ele mostra e você passa por aquilo porque Ele passou. Exatamente da forma que o Senhor me mostrou. Eu andei, fiz o trajeto na rua com Ele e Ele andando de bicicleta, né? Igualzinho na visão. Na realidade, eu fiz o mesmo trajeto com Ele, sem perceber, depois que eu fui entender e perceber que eu fiz o mesmo trajeto que eu tinha feito na visão com Ele. E o Senhor deu esse livramento para o meu filho. E para a honra e a glória do Senhor, meu filho está bem, está vivo. E eu estou aqui contando esse testemunho. Glórias a Deus. É coisa linda que Deus faz na nossa vida, irmãos. Vale a pena você estar na presença de Deus. Olha, servir a Deus não tem coisa mais gratificante nesta vida do que estar na presença do Senhor, irmãos. Porque passe o que passar, o Senhor está conosco. Está passando por luta? Você não está sozinho. Você não está sozinha. Está no vale, está passando pelo vale, o Senhor está contigo. O Senhor está comigo, está contigo. A gente não passa por luta sozinhos, não. A gente não passa pelo vale sozinho, não, irmão. Às vezes você está no vale, está ali orando, buscando. Senhor, eu não estou te vendo na minha vida. Eu não estou vendo o Senhor fazer, meu Deus. Cadê o Senhor? No momento desta aflição, a gente pergunta, cadê o Senhor? E a gente não vê Ele. Mas é nesse momento, é nesse exato momento que o Senhor nos carrega no colo. Porque o Senhor não dá prova nenhuma que a pessoa não aguente passar por ela. Não. Ele passa junto conosco. E é nesses momentos de angústia, de aflição, de prova, de vale, que Ele nos carrega no colo. Eu glorifico a Deus por esse testemunho. E agradeço a Deus pelos livramentos, pelas proteções que Ele tem dado a toda a minha família. Porque se eu for parar para contar os testemunhos de livramento, de proteção divina, de visões que o Senhor tem mostrado e livrado, eu não vou
vou passar só 20, 30 minutos contando aqui não, irmãos. É coisa maravilhosa. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E eu exalto a Ele, por Ele ter me permitido um dia conhecer a palavra dEle e entender e reconhecer Ele na minha vida como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque de onde o Senhor me tirou, o ser humano não podia me tirar. O que Ele fez na minha vida, ser humano nenhum poderia fazer. E eu agradeço ao Senhor por Ele ter me tirado daquela vida que eu vivia, naquele lamaçal do pecado em que eu vivia. Eu agradeço muito a Ele por ter me ajudado. Eu agradeço ao Espírito Santo do Senhor, eu te agradeço por ter me feito entender, abrindo os meus olhos carnais e espirituais, por ter me feito reconhecer, por ter me ajudado a entender e a reconhecer que Jesus Cristo é o único e o suficiente, único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Glória a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.